24 de abril. São Fidélis de Sigmaringa, 1622. São Fidélis nasceu no ano de 1577 em Sigmaringa, cidade do Ducado de Hohenzollern. Filho de João Roy e Genoveva Rosenberg, Fidélis teve a triste sorte de perdê-los bem cedo. Os belos talentos do menino levaram o tutor a mandá-lo a Friburgo, em Brisgau, onde fez todos os estudos e recebeu o grau de doutor em filosofia e direito canônico. Desde pequeno, Fidélis era muito piedoso e inclinado à vida austera, tanto que se abstinha do vinho e usava constantemente o cilício. Os modos afáveis, como a modéstia, ganharam-lhe a simpatia de todos os companheiros. Em 1604, a título de viagem de recreio, ele e mais 3 fidalgos percorreram diversos países da Europa, sendo Fidélis o verdadeiro anjo da guarda dos companheiros. Dava-lhes o exemplo mais perfeito de piedade. Nos domingos e dias santos, recebia a Santa Comunhão. Havendo numa cidade um hospital, visitavam em primeiro lugar. Terminada a viagem, estabeleceu-se como advogado na cidade de Colmar. Tinha a firme vontade de cumprir rigorosamente com o dever. Justiça e religião formavam-lhe a regra indeclinável do proceder. Interesse particular votava aos desprotegidos e em breve era conhecido por advogado dos pobres. Poucos anos lhe durou a atividade como advogado. Injustiças que não lhe era possível evitar fizeram com que se enfadasse da profissão e se resolvesse a tomar o hábito de São Francisco. Incorporou sua biblioteca à do seminário episcopal e os bens distribuiu-os entre os pobres. Como religioso, dobrou de zelo e, embora tarde tivesse abraçado o estado religioso, em breve se tornou para todos os noviços modelo de humildade, obediência e obras de penitência. A vontade dos superiores era sua, e as tentações galhardamente as vencia, revelando-as humildemente ao diretor espiritual. Além das penitências e jejuns regulamentares, fazia outros por iniciativa própria, principalmente nas vigílias das festas eclesiásticas. Sempre recolhido, achava na oração um meio poderoso contra o perigo que há na tibieza. Tendo terminado o curso de teologia, os superiores confiaram-lhe as difíceis missões de pregador e confessor. Nomeado superior do convento em Feldkirch, conseguiu a conversão de muitos calvinistas à Igreja Católica. Quando no acampamento militar apareceu uma epidemia, São Fidélis tornou-se o anjo da caridade dos pobres doentes e lhe recebia umas visitas diárias. Como superior, usava de máximo rigor para si, lia muitas vezes a Santa Regra e pedia a Deus que não permitisse que um dia fosse pedra de escândalo para os súbditos. Com caridade e mansidão, repreendia as faltas dos outros, sendo, porém, inexorável quanto à disciplina monástica. Conhecendo o zelo apostólico de Fidélis, a propaganda da fé enviou-o como missionário a Graubünden para trabalhar na conversão dos calvinistas. Com 8 companheiros da sua ordem, dirigiu-se Fidélis a um novo campo de ação. Estes trabalhos foram coroados de êxito. Muitos calvinistas, entre os quais pessoas de alta colocação, voltaram à fé católica, o que provocou o descontentamento e ódio dos sectários. Estes conjuraram contra o santo homem e resolveram matá-lo. Fidélis soube da trama, que contra ele se armou. Preparou-se para a morte, continuando, entanto, com os trabalhos apostólicos. Predisse sua morte a muitos amigos, e daquele tempo em diante, terminava as cartas com essas palavras: Frei Fidélis, que em breve será pasto dos vacos.
aos católicos animou a constância na fé. No caminho de Gurk a Sévres, foi alvejado pelo fuzil de um calvinista. Os católicos pediram-lhe que se retirasse para salvar a vida. Fidélis, porém, nenhuma precaução tomou, dizendo-se pronto a sacrificar a vida pela religião. Voltando para Gurk, caiu em emboscada de soldados calvinistas, que, chefiados por um pregador da seita, quiseram-no obrigar a abjurar a religião. Fidélis, porém, cheio de indignação, rejeitou essa vil pretensão e disse: Não vim para aceitar os vossos erros. A fé católica é a religião de todos os séculos, e no mais, não temo a morte. Em seguida, um dos soldados o feriu na cabeça com a espada, prostrando-o por terra. Fidélis levantou-se e orou pelos inimigos. Quando disse as palavras: Santa Maria, Mãe de Jesus, valei-me, os soldados mataram-no a lançadas e cortaram-lhe o pé esquerdo. O próprio pregador calvinista, tão impressionado ficou com a morte de Fidélis, que nela viu a prova mais cabal da verdade da Igreja Católica. Renunciou ao erro e voltou ao seio da Igreja Católica. O corpo de Fidélis foi sepultado, com todas as honras, na Igreja dos Capuchinhos em Feldkirch. Glorioso foi-lhe o túmulo, e muitos milagres testificaram a santidade do mártir, cujo nome foi por Bento XIV inscrito no catálogo dos santos. São Fidélis reconheceu no seu nome um aviso do céu para ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fidélis ficou fiel a Deus na prática do bem até a morte. Muitas coisas prometemos a Deus no dia de nosso batismo e de nossa primeira comunhão. Muito lhe prometemos nas nossas confissões, em dias de provação e de sofrimento. Cumprimos o que prometemos? Fomos fiéis à nossa palavra? Merece desprezo a pessoa que não tem palavra. Que conceito não deve Deus fazer de nós, vendo-nos faltar a palavra tantas e tantas vezes? Humilhemo-nos diante de Deus, peçamo-lhe perdão e sejamos mais sinceros para com o futuro. Para que o homem se salve, de São Bernardo, é preciso que cumpra o que prometeu.